Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Crono. O Crono e você está mais uma vez aqui com vocês e hoje eu vou contar uma historinha para poder apresentar a Juliane. A gente faz parte da Associação Comercial de São Paulo e num post dela que ela colocou no grupo da associação me chamou a atenção e eu fui procurar a Juliane para falar sobre ela e a gente tem conversado desde então. Ela já escreveu 2 textos para Comum de Saber. Então, hoje a gente traz aqui Julien, que pode dar muitas dicas sobre gestão, gente. Então, vamos aproveitar. Você pode se apresentar para a gente, Julien? Boa tarde, é uma honra, um prazer estar aqui hoje. Realmente foi uma surpresa muito boa quando eu conversei com o Gomes. Chamou a ele a atenção a maneira como eu coloquei. Vamos lá. Hoje faço gestão financeira, que particularmente para a maioria das pessoas é um bicho de 7 cabeças. Não é um assunto que todo mundo goste ou que ache fácil, né? Mas eu sou uma pessoa que vem da área da saúde, eu tenho formação de biomedicina, pós em administração hospitalar, trabalhei em gestão geral de clínicas e de algumas áreas específicas, de laboratório, inclusive, fui supervisora no Delboni Oriemo e tal, e essa experiência toda me levou para um outro caminho, né? Depois de 20 e poucos anos trabalhando como CLT, cuidando, administrando clínicas, eu precisei parar. Eu tive uma mãe com Alzheimer, aí uma hora eu falei, não, ela precisa de mim, então eu vou parar. Parei tudo para cuidar dela. E neste momento é que houve a virada profissional. Na hora que muita gente para, não tenho mais 20 anos, as pessoas estão quase parando, eu inventei. Peguei o que eu sabia fazer para uma empresa e comecei a fazer para várias empresas. Tá? Então, o que é a gestão financeira? A gestão financeira é você cuidar de todo o movimento financeiro de uma empresa. Do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, o quanto você gasta, a previsão que vai entrar, é você ter o controle, a clareza e a previsibilidade disso. A maioria das pessoas não são acostumadas a lidar com isso, né? Os profissionais da área normal, advogados, médicos, não são preparados para isso. São preparados para trabalhar como a maioria dos profissionais. E é isso. Só que eu resolvi fazer de uma maneira diferente. Na maneira de eu me comunicar, seja via Instagram, seja quando eu estou presencialmente falando rapidinho a respeito do assunto, por ter aprendido com um mestre de comunicação, tá? Chamado Jesus Cristo, esse mestre me ensinou, para a gente falar com as pessoas, a gente tem que usar a linguagem dessas pessoas, foram de lá que surgiram as parábolas. E aí eu resolvi usar a mesma técnica dele. Então, eu falo sobre o assunto de uma maneira que seja leve, de uma maneira que as pessoas entendam, com palavras descomplicadas, no intuito de ensinar, de trazer a informação. Aquele que não tem nenhum tipo de informação e que quer saber como funciona, que quer cuidar do que é seu, que quer administrar o que é seu, de uma maneira correta. Aí surgiu a Juliana Rey. Foi bem assim que aconteceu. E aí eu Vocês viram como conectou totalmente com a Comude e com o Crono, né? Porque a gente pensa exatamente sobre isso. Não adianta a gente parecer inteligente com palavras difíceis, mas não comunicar, não chegar naquele que a gente tenta colocar o nosso conhecimento, pouco conhecimento que a gente vai adquirindo na vida. Eu falo pouco porque, na realidade, eu sempre parto do princípio que a gente é um eterno aprendiz. Esse é o princípio do Crono, que todo dia a gente aprende algo novo, porque tem muita coisa para aprender. Eu adorei quando você colocou essa observação, porque essa entrevista traz muito disso, de falar o simples e falar sobre qualquer assunto. Finanças parece um bicho enorme, porque sempre foi pintado como uma coisa terrível, tá? É como se fosse, a gente coloca quase medo nas pessoas, né? E quando a gente fala que a gente vai desconstruir isso e falar isso de uma maneira simples, eu acho uma delícia de ver. Então, por isso que eu queria que você falasse assim, um pouco sobre
essa área, o quanto ela é apaixonante, o quanto que ela não é esse bicho de sete cabeças, ela é só algo a administrar. Não é. Números é uma coisa muito tranquila e simples. As pessoas têm medo, na maioria das vezes, de enxergar a situação, de encarar. Ah, eu não vou saber. Ah, é muito difícil. Ah, vou contratar alguém para ver isso. Não é assim. A gente nasce e já começa a lidar com números. Você lida com números na infância, você aprende na escola, você começa a brincar com o seu coleguinha de que você é um potinho de um navio para vender, e você brinca de venda. Se você brinca de venda, você tem que lidar isso de maneira normal, né? É como respirar, é como respirar. E disso depende a vida pessoal e a vida profissional de uma pessoa, em qualquer área. Não é tipo assim, é só para quem é grande. Não, é para quem está começando agora. É para quem está abrindo o seu negócio, resolveu que vai trazer o seu sonho para a realidade. Então, resolveu abrir? Vamos lá. Então, o que eu tenho? Eu tenho capital para começar? Eu não tenho? Como é que eu vou começar a trabalhar e vender para captar um dinheiro? As grandes têm muitas dúvidas neste processo. Tem gente que às vezes tem dinheiro em casa e não sabe. Pô, faz um desapego. Levanta uma grana e começa o seu negócio. Não tem medo. Tem que ter medo. Vai com medo. Então tem que fazer o quê? Dependendo da área de cada um, pode sentar, botar no papelzinho, nem que você não seja assim, eu sou muito, né? Eu não sei lidar com essas coisas de planilha, de sistema. Não tem problema. Pega um caderno e organiza. Eu tenho tanto, eu vou gastar para começar a fazer isso, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma listinha de tudo que eu gasto, de tudo que entra, para que quando chegar no final do mês, eu saiba quanto eu tenho. E quanto a gente tem, não é necessariamente quanto a gente vendeu. Isso que é muito importante no empreendedorismo. As pessoas vendem por cartão. Então, o que ela tem de dinheiro, que ela tem para movimentar, não é o que ela vendeu, é o que ela tem em dinheiro de verdade. Daqui a 30, 60, 90 dias, pode entrar lá mais dinheiro. Mas ela tem que contar com este que ela tem para pagar as contas dela, ou seja, as contas da empresa. Então, vamos lá. Você me pediu dicas de uma questão, né? A primeira coisa, nunca misturar dinheiro seu com o dinheiro da sua empresa. Nunca. Não dá certo e leva a sua empresa a falência. Eu aprendi com os meninos da For Group, que é um grupo de administração muito bom que tem no mercado, que empresa rica é que torna o empresário rico. Não investe. A gente primeiro investe na nossa empresa, para que ela cresça, para que ela dê lucro, para que dela tenha o meu sustento. Não é o inverso. Não é onde vai a falência. Uma outra coisa muito importante é você dar deste controle e guardar um dinheiro para a emergência. A gente viveu uma pandemia aí, né? Uma situação crítica. E tantas pessoas, o dono de casa, aquele que tinha que ir lá sustentar a sua família, como empresário, teve que parar e rever o que fazer. E quem tinha o dinheirinho guardado, aquilo que nossos avós falavam de você ter um colchãozinho, é quem acabou sofrendo menos. Todos sofreram, mas sofreu menos. O que é isso? Chama reserva de emergência. É importante todo mundo, nas duas vidas, na pessoal e na profissional, tem uma reserva de emergência. Esta é o valor daquilo que a gente gasta, tá? No mês, guardado de 6 a 12 meses. Depende muito da necessidade de cada um, né?
qual que é o direcionamento empresarial. Uma empresa maior precisa pensar mais, né, se ela tem função, ela tem colaboradores, então ela tem que pensar que ela tem que ter uma segurança. Pode acontecer qualquer coisa, uma outra pandemia, pode ter um imprevisto qualquer, pode quebrar uma máquina, que é a máquina principal que faz a empresa funcionar. A gente não pode ficar bebido. Tem que sempre pensar. E é isso que a gestão financeira faz. Porque quando você sabe o que entra, quando você sabe o que sai, você tem previsibilidade para resolver o que você vai fazer com o seu dinheiro. Se você vai investir na empresa, se você vai gastar nas próximas férias com a família, se você vai aplicar num fundo que é, né? Aí você com a pessoa que lhe orienta financeiramente, qual é a melhor aplicação para o seu dinheiro, dependendo do que você quer fazer com ele. Se é a curto prazo, se é a longo prazo, se você está pensando na sua aposentadoria, na sua vida com a família no futuro. E este é o meu trabalho. Eu faço o operacional disso. Claro que não faço no caderninho. Hoje nós temos uma tecnologia magnífica a nosso favor, né? Os filhos da vida nos ajudaram muito nos programas. Então, existem programas que nos ajudam neste processo, tá? Não fazem sozinhos e nem são substituídos pelas inteligências artificiais que existem. Né? Todo mundo fala, agora vai todo mundo perder o emprego. Não vai, não. A inteligência artificial faz aquilo que o homem manda. Então, se não for alimentado, não vai ter. E existem coisas que eles não conseguem calcular. Eles calculam o que é exato. Eles são capazes de levar um foguete na Lua. Eles não são capazes de calcular determinadas variáveis que dependem de cada negócio. Para isso, precisa ter um profissional. Precisa do olho humano, precisa do feeling. Precisa de saber o que as pessoas querem de verdade. É bem mais do que só números. É isso que me chamou a atenção na sua fala e eu vou aproveitar essa deixa, tá? Muita gente pensa que os cálculos, tá, são a raiz e a única variável, tá, dentro da administração financeira. E não é, porque na realidade existe um sentimento e existe uma emoção que guia as decisões do financeiro. Apesar dele ter todo um traçado muito técnico e muito óbvio até, como você disse, é bastante simples, as pessoas que complicam, mas ele tem a decisão, ela é emocional, ela é realmente humana. O humano que vai lá e dá um toque de para que lado ele quer ir, certo? Então, assim, eu acho que a gente pode explorar um pouquinho, falar um pouquinho mais disso. É verdade. O sonho, é a expectativa, é aquilo que o homem quer para ele, que vai futuro financeiro da empresa dele. Porque tem gente que nasce com a visão, eu quero crescer, eu quero ser exponencial, eu quero ser o melhor do que eu quiser. Amém? Para isso é trabalho. As coisas não acontecem de hoje para amanhã e não acontece como pessoas não enriquecem de hoje para amanhã. Pensa-se muito isso quando vê uma pessoa, né, youtubers da vida, nossa, fulano de repente ficou rico. Não, não é de repente. Esta pessoa passou anos trabalhando, investindo tempo, investindo capacidade, né, profissional, e mostrando o quanto ela era boa para ela poder ser reconhecida no mercado e isso ter valor ao que ela faz. É aquela que todo mundo comenta, né? O relógio na 25 de março e o Rolex. Gente, os dois marcam hora. Por que um é tão caro e o outro não? O que é caro? Né? Caro quanto? Caro. Mas ele, o tal do Rolex construiu uma marca, ele construiu um histórico. Ele mostrou que ele não era só um marcador de horas.
Ter um Rolex é um status de que você chegou lá. Não é só por dinheiro. Quem tem um desse, nem com o valor do relógio. Porque quem conquistou essa posição não está preocupada com o dinheiro. O mais importante de você conquistar é você não ter foco no dinheiro, mas foco no serviço. Quem serve, vai longe. Quem vai atrás de dinheiro, sempre vai longe. É só ver o tio Senhor Abravanel aí. Ele serviu a vida inteira. E foi longe. Meu pai teve a chance de conhecer quando ele ainda era um camelô. E a mistura das benditas das finanças é muito séria. Porque se você não sabe cuidar do seu financeiro, por que você acha que você vai saber cuidar do financeiro da sua empresa? Não vai. E vai cometer erros básicos que as pessoas não gostam de cometer. Ninguém erra porque quer. Erra ou por falta da informação, ou erra porque não teve em quem se espelhar. O importante, o incrível que pareça, o importante no financeiro é você ter em quem se espelhar. É ver uma pessoa que deu certo, que sabe fazer, e você seguir este exemplo. Se você tem uma criança hoje, tem um pai que sabe cuidar, aprender a cuidar. E você vai ter uma outra posição de uma outra pessoa que joga dinheiro fora, não se preocupa com o futuro, não tem aquela vontade de mudar. Então, cuida do seu pessoal. Durante a pandemia, a gente viu algumas coisas acontecendo de muito importantes, porque as pessoas me vinham perguntar e elas estavam preocupadas e elas estavam em dúvida sobre muitas coisas, tá? E finanças foi ao centro das dúvidas das pessoas durante esse período. E também você já falou durante o começo da entrevista, eu gostaria que você reforçasse essa diferença entre pessoa física e jurídica, porque é entre a pessoa e a sua empresa, que é realmente um grande problema do brasileiro, que mistura tudo. Você podia falar um pouco mais disso, Juninho? Posso sim. A pandemia foi uma época difícil mesmo, né? Porque as pessoas não estavam preparadas. O brasileiro está acostumado com crise e não se dá conta de que ele tem que aprender a cuidar da própria vida. Não adianta ficar olhando o que está acontecendo nos Estados Unidos e não cuidar do seu. Então, na pandemia, o pessoal se desesperou porque eles não estavam prontos para. Com exceção dos mais antigos, os que aprenderam um pouquinho mais, as pessoas não tinham, que a gente chama de colchão, não tinham reserva nenhuma, não tinham nada guardado, e passaram por grandes dificuldades. Tanto o empresário como o pai de família, né? Então, foi um tal de corta daqui, corta dali, tira a internet, faz alguma... O problema é que, necessariamente, não são os pequenos cortes que vão fazer a grande diferença. A renegociação desses pequenos cortes eu acho mais importante. Então, nós temos 4 grandes operadoras de celular. Liga para as 4, vê o que elas te oferecem e migra para que te oferece melhor situação. Isso sim, eu não acho que deva cortar as coisas que te dão prazer. Tem que administrar de tal forma que isso não lhe cause nenhuma lesão, né? Isso no pessoal como no profissional. E o que eu estava falando antes é o seguinte, o dinheiro da pessoa com a empresa é problema. Porque se você não sabe administrar o seu pessoal, dificilmente vai saber administrar o da empresa. E vai achar que a empresa, por ser sua, o dinheiro é seu. Acha que a empresa é um caixa 20. Não entende que a empresa tem vida própria. São 2 seres viventes
que precisam sobreviver: a pessoa e a empresa. Se a empresa for mal, a pessoa vai mal, porque é de lá que vem o dinheirinho que paga as contas dela, sabe? A conta da luz, da água, da criança, do cafezinho, do almoço com a família, vem do salário, que no caso da empresa chama Prolabore, vem deste dinheiro. Acabou, vou lá e vou pegar, você vai saqueando a empresa. E no mês seguinte a empresa fica deficitária. Por isso que não se pode misturar. Precisa ter clareza, o objetivo do que a gente quer, o que eu, como dono da minha empresa, quero para mim. Eu quero só me manter sobrevivente? Quero crescer? Eu quero abrir uma filial? O meu negócio permite que eu tenha colaboradores para que ela cresça? Mas é isso que eu quero? Sem essas respostas, você não sabe o que fazer com o dinheiro. Não adianta só. Você precisa saber qual que é o objetivo. O que você quer fazer? É o que muitos gurus aí falam: as metas, tem que ter metas, tem que saber o que fazer. Mas saber o que fazer tem a ver com o sentimento. Tem a ver com o que eu quero para a minha vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esse jovem que está empreendendo, tá? Jovem que eu falo é de todas as idades, tá? Essa pessoa que está com cabeça jovem, que está entrando no mundo, tá? Então dá um espaço agora para você falar com essas pessoas que existe essa possibilidade, como você fez, como eu fiz, tá? Então falar um pouco com eles, tá? Já como uma forma da gente encerrar dessa vez. A gente volta a falar em breve. Entendi. Seja você um empreendedor de 16, empreendedor de 30, um empreendedor de 50 ou de 70, em primeiro lugar, nunca deixe de fazer o que você quer. Nunca desista, nunca. Não interessa quais as dificuldades, o que te dizem, né? O que muita gente fala, as crenças, o que é limitantes, e não pode isso. Você está velho. Você não pode. Você não sabe. Você não... Isso não existe, gente. Não existe. Existem gente com 70 anos começando empresa e que estão enganados. Nós temos históricos absurdos aí. Não se limite. Não ouça os outros. Ouça o seu sonho, vá atrás dele e trabalhe. Nada acontece sem trabalho. Nada acontece sem suor. Quem fica rico da noite para o dia e os que ganham na loteria acabam perdendo tudo, porque não sabem administrar. Então, vá atrás de conhecimento. Tecnicamente, você já sabe o que tem que fazer? Beleza. Vá atrás de quem te ajude no financeiro, vá atrás de quem te ajude no seu marketing, vá atrás de quem te ajude a fazer vendas. Foque e dê o seu melhor. Então, eu até comentei, brinquei com você, eu já virei os 60. E é quase virando os 60 que eu abri um CLT, perto de uma, abre aspas, aposentadoria de todo mundo, e que eu recomecei. Eu fui abrir uma empresa, fui mudar de área, de uma certa forma, embora eu faça o financeiro desde que eu me conheço por gente, mas hoje eu ajudo outros empreendedores. É diferente, hoje ter 5, 10 pessoas, 10 em que eu ajudo elas a terem visão, idade, a escolher o que vai fazer, acompanhar, sabe, lado a lado. Ninguém aqui concorre com ninguém. As pessoas trabalham juntas, lado a lado, para o crescimento de todos. E é assim que funciona. Seguir em frente, batalhando, cuidando, tomando cuidado de tudo. Ninguém tem que saber tudo, mas tem que ser esforçado para chegar lá. Uma das minhas mentoras fala que ninguém tem que saber, basta saber o telefone de quem sabe. Exatamente. Isso a gente tem falado muito nas entrevistas e é muito interessante ver que as pessoas concordam. A grande palavra, na minha opinião, nesses últimos tempos, é parceria. Se você descobrir e entender bem o termo, tá? E estabelecer parcerias, porque a gente não é obrigado a saber de tudo. Então, o empresário tem que ter uma noção e deve sempre estar aberto a aprender,
mas ele, na realidade, ele não tem obrigação de conhecer tudo. Agora, ele tem, assim, uma boa listinha de telefones, resolve muita coisa. Tá? Ajuda muito. Pessoas certas na hora certa. Exatamente. Queria te agradecer muito, Juliane. Desculpa por ser um pouquinho mais curta essa entrevista hoje, mas eu prometo que em breve eu te ligo e a gente faz uma outra. Mas é porque vamos esperar que o sinal esteja um pouquinho melhor para não ter porque está falhando às vezes a tua voz. Tá bom? Tá bom. Fique em paz. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Obrigado por tudo e até a próxima. Nós estamos juntos. Obrigado, Juliane.